Bem-vindo ao Espectro de Ideias. Hoje te levaremos ao Sinfonia da Degradação. O silêncio na casa da minha avó era algo físico. Denso, pesado e antigo, preenchia os cômodos como um algodão sujo, abafando não apenas os sons do mundo exterior, mas a própria vontade de falar. Eu, Heitor, um homem que construiu a vida em torno da pureza do áudio, me sentia sufocado por ele. Voltei para aquele casarão isolado nas serras fluminenses por obrigação, para resolver as burocracias da morte de Elisa, minha avó. Minha irmã mais nova, Lia, veio junto, seus olhos grandes e assustados, refletindo a mesma relutância que eu sentia. Para ela, a casa era um mausoléu de memórias ansiosas. Para mim, um monumento à excentricidade de uma mulher que passou seus últimos anos obcecada em isolar acusticamente cada centímetro do lugar. As paredes eram grossas com camadas de cortiça e espuma, as janelas seladas com uma precisão cirúrgica. Na época, pensávamos ser a paranoia de uma idosa. Hoje, entendo que ela não estava tentando impedir o som de entrar. Estava desesperadamente tentando impedir que algo saísse. A primeira rachadura na minha sanidade veio através dos meus fones de ouvido. Eu havia montado um pequeno estúdio improvisado na antiga sala de estar, tentando trabalhar em um projeto de design de som para não enlouquecer com a quietude. Enquanto limpava uma faixa de áudio, um ruído ambiente que eu mesmo gravei em um campo aberto, ouvi. Era um sussurro, fraco e gutural, escondido sob o som do vento. Impossível. Analisei o espectrograma. Nada. Aumentei o ganho ao máximo, e lá estava de novo, a cadência de uma frase que minha mente não conseguia traduzir, mas que meu corpo entendia como uma ameaça. Limpei os ouvidos, verifiquei os cabos, troquei de fones. O sussurro persistia, um fantasma na minha máquina. Lia, por outro lado, não precisava de tecnologia para ouvir. Ela se queixava de ecos errados, o som de passos no andar de cima quando estávamos ambos na cozinha, o clique de uma porta se fechando em um corredor vazio. Eu, em minha arrogância racional, dizia que era o vento, a madeira velha. Mas quando ela descreveu o som de unhas arranhando a parede de seu quarto, eu senti o mesmo arrepio que sentira ao ouvir o sussurro na minha gravação. Nossas psiques estavam sendo afinadas, sintonizadas com uma frequência de pavor que emanava das próprias fundações da casa. Os dias se arrastavam em uma névoa de tensão crescente. O horror começou a vazar do imaterial para o físico, como uma mancha de umidade que se espalha por uma parede. Lia, que sempre usou a arte como refúgio, começou a pintar. Mas suas telas não eram mais os campos floridos de sua juventude. Eram borrões de angústia, figuras retorcidas em tons de sépia e ferrugem, formas que pareciam se contorcer em agonia. Eu pinto o que eu ouço, Heitor, ela me disse, os olhos fundos, manchados de tinta e insônia. Certa noite, o som de goteira me acordou. Irritado, levantei para encontrar o vazamento. Não vinha da cozinha nem dos banheiros. O som me levou até o corredor do segundo andar, a uma parede em branco. O som era nítido, mas não havia água. Ao tocar a superfície fria, meus dedos se sujaram com uma substância escura, espessa e oleosa, que brotava da tinta como se a parede estivesse sangrando. O cheiro era indescritível, uma mistura de ozônio após uma tempestade e carne em decomposição. Era um horror sensorial, projetado para nos desestabilizar, para corroer a lógica e nos deixar vulneráveis à sinfonia que a casa estava desesperada para tocar. A degradação de Lia se acelerou. Ela começou a falar com as paredes, respondendo a sussurros que só ela podia ouvir plenamente. Eu a encontrava parada nos corredores por horas, a cabeça inclinada, como se estivesse decifrando uma conversa distante. Foi em uma dessas noites que descobri o diário da vovó Elisa. Estava escondido sobre uma tábua solta no antigo quarto dela. As páginas estavam repletas de uma caligrafia frenética, detalhando uma aflição que ela chamava de o eco familiar. Não era um fantasma, nem uma maldição, mas uma herança.
uma sensibilidade auditiva anormal que, a cada geração, se tornava mais aguda, permitindo que seu portador ouvisse os resquícios psíquicos de todos os ancestrais que viveram e sofreram naquela casa. Um coro de traumas, dores e loucuras que, com o tempo, ganhava uma espécie de consciência coletiva. Vovó Elisa não estava isolando a casa do mundo, estava tentando criar uma câmara anecoica para amortecer o grito de nossa própria linhagem. Um grito que agora havia encontrado em Lia uma nova e poderosa caixa de ressonância. O clímax veio em uma noite de tempestade. Os trovões lá fora pareciam um acompanhamento para o horror que se desenrolava lá dentro. Encontrei Lia no sótão, um lugar que a vovó mantivera trancado. Ela estava no centro, de olhos virados, o corpo convulsionando suavemente, enquanto de sua garganta saía não uma voz, mas uma cacofonia. Eram dezenas de vozes, homens, mulheres, crianças, todos falando ao mesmo tempo, sobrepondo-se em um zumbido dissonante que fazia o ar vibrar. O eco havia tomado conta. Em desespero, lembrei-me da última anotação do diário da vovó. Não se pode silenciar, só se pode gravar, conter. Corri para o meu estúdio improvisado, agarrei meu melhor gravador e um microfone direcional. Voltei ao sótão, o coração batendo com a força de um bumbo. Apontei o microfone para Lia. No instante em que apertei o REC, a cacofonia se intensificou, canalizada para o aparelho. A sala inteira gemeu. Quadros caíram das paredes, o pó dançou no ar e o cheiro de ozônio e decomposição se tornou avassalador. Lia gritou, uma nota única, pura e agonizante, e então desabou, o silêncio retornando de forma tão súbita que doeu. Eu salvei Lia do eco, mas não a salvei de suas consequências. Ela hoje vive numa clínica, o olhar vago, o corpo presente, mas a mente perdida num silêncio que nenhum médico consegue penetrar. Às vezes ela apenas murmura, uma melodia baixa e desafinada, a única sobra da sinfonia que quase a consumiu. E eu me tornei o novo guardião. Moro na casa, na mesma casa que amaldiçoou minha família. Passei anos reforçando o isolamento acústico do sótão, transformando-o num cofre. É lá que eu guardo o gravador e as centenas de cópias que fiz. Todas as noites eu subo, coloco meus fones de ouvido e dou o play. Ouvindo o coro de minha família morta, eu preciso manter o eco focado em mim, dar-lhe a atenção que ele anseia para que ele não procure outro hospedeiro. Eu contenho ouvindo seus segredos profanos, sentindo minha própria sanidade se esgarçar fio a fio, noite após noite. Eu me tornei a parede, o isolamento, o prisioneiro e o carcereiro da minha própria herança.
Se você teve coragem de chegar até aqui, então sabe que o Espectro de Ideias é o seu lugar. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais histórias que vão te tirar o sono. Até a próxima, se tiver coragem.